Para iniciarmos nosso trabalho, eu fiz um círculo mágico e dentro desse círculo mágico, eu subi 2 correntinhas que correspondem ao primeiro ponto alto, fiz mais uma correntinha que seria o ponto de separação e fiz mais 11 pontos altos. Cada ponto alto eu separei por uma correntinha. Fazia uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Agora, para fazer a próxima carreira, eu vou subir 3 correntinhas, que seria o primeiro ponto. E nesse espaço aqui, nesse primeiro espaço, vou fazer mais um ponto alto. E agora eu vou fazer 2 correntinhas. E o nosso trabalho vai ficar dessa forma: 2 pontos altos no espaço de base, separado por 2 correntinhas. Desta forma. Vamos fazer isso até chegar nessas 3 correntinhas que iniciamos essa carreira. Agora, já estou finalizando esta carreira, fazendo 2 correntinhas e vou fechar na segunda das 2 correntinhas que fizemos como primeiro ponto alto. Agora, eu vou caminhar 2 pontos baixíssimos e vou fazer 2 correntinhas. Depois de ter feito as 2 correntinhas, vou fazer mais 2 pontos altos. E vou fazer 2 correntinhas. Vou para o próximo espaço de base e vou fazer 3 pontos altos. E essa vai ser a sequência: 3 pontos altos, 2 correntinhas de separação. As 2 correntinhas e os 3 pontos altos. Agora, nos outros espaços, eu vou fazer da mesma forma: 3 pontos altos separados por 2 correntinhas, até chegar no final. Para terminar essa carreira, vamos fazer 2 correntinhas e fechar a segunda correntinha das 2 correntinhas que fizemos no início. Agora, nós vamos caminhar 2, 3 pontos baixíssimos. Vamos subir 2 correntinhas. E nesse espaço aqui, nós vamos fazer 3 pontos altos. Agora, nós vamos fazer 2 correntinhas de separação e no próximo espaço, vamos fazer 4 pontos altos. E nos outros espaços, nós também vamos fazer 4 pontos altos, sempre separados por 2 correntinhas. Duas correntinhas de separação e nesse próximo espaço aqui, mais 4 pontos altos. Vamos fazer isso até chegar nesse primeiro conjunto aqui de 4 pontos altos. Agora, para concluir essa carreira, vamos fazer 2 correntinhas e fechar na segunda das 2 correntinhas que fizemos no início do trabalho, desta forma. Então, nós vamos caminhar com 1, 2, 3 e 4 pontos baixíssimos. Vamos subir 2 correntinhas e nesse espaço aqui, nós vamos fazer um leque. Vamos fazer primeiro
2 pontos altos, depois de ter feito as 2 correntinhas. Depois, vamos fazer mais 4 correntinhas e no mesmo espaço, vamos fazer 3 pontos altos. Desta forma. Agora, nós vamos fazer apenas uma correntinha. Vamos para o próximo espaço. E vamos fazer um conjunto com 4 pontos altos. Então, nós vamos para o próximo espaço e vamos fazer novamente um leque, com 3 pontos altos separados por 4 correntinhas. E aí, novamente, faz outros 3 pontos altos. Desta forma. Vamos ficar no total de 4 leques no final do trabalho. Nós já fizemos 2 e agora nós vamos fazer mais outros 2 leques. Nós vamos fazer mais um conjunto com 4 pontos altos, aí o próximo leque, outro conjunto com 4 pontos altos, mais um leque, e finalizando com mais 2 conjuntos de 4 pontos altos. Para concluir essa carreira, vou fazer uma correntinha, fiz então os 4 leques, e vou fechar na segunda daquelas 2 correntinhas que fizemos no início dessa carreira. Desta forma. Agora, nós vamos contornar o trabalho todinho com pontos altos, sem fazer correntinha nem nada, apenas pontos altos. Nós vamos começar com 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto alto, e nos pontos altos seguintes, nós vamos apenas fazer pontos altos. Aqui, nas 4 correntinhas do leque, nós vamos fazer 4 pontos altos. Assim, desta forma. E nos pontos de base, cada ponto, vamos fazer outro ponto alto. É só ir seguindo a carreira anterior, fazendo pontos altos. Nesse espaço aqui de uma correntinha, vamos fazer um ponto alto, os outros pontos de base, vamos seguindo. Agora, nós vamos fechar com um ponto baixíssimo, na terceira das 3 correntinhas que iniciamos a carreira. E agora, vamos subir novamente 3 correntinhas. Agora, nós vamos fazer pontos altos até essa lateral aqui. Então, nós vamos virar o trabalho. Nós não vamos fazer mais em forma circular como estávamos fazendo. Agora, nós vamos até essa ponta aqui do trabalho e vamos voltar. Aqui eu já fiz as 3 correntinhas. Vamos, então, fazer essa carreira com pontos altos. Terminei essa carreira aqui. Agora, nós vamos virar o trabalho e vamos caminhar com 2 pontos baixíssimos. Desta forma, assim. E vamos subir
duas correntinhas. E nos próximos, vamos fazer pontos altos, deixando os dois últimos pontos sem fazer. Como eu havia dito, nós vamos deixar os dois últimos pontos sem fazer. Aí é só virar o trabalho, caminhar com dois pontos baixíssimos, fazer duas correntinhas e começar esse processo. Sempre os dois últimos pontos vai deixar sem fazer. Nós vamos fazer assim até ficar apenas dois pontos altos, desta forma que estou mostrando aqui. Aqui foi no total de 6 carreiras. E vamos então para o outro lado. E aí, nós vamos seguindo essa carreira com pontos altos até chegar nessa outra lateral aqui. Então, aqui já foi terminado esta etapa. Aqui as carreiras que foram subidas foram no total de 6. Eu terminei com 2 pontos aqui, tanto de um lado como do outro. Nós vamos precisar de 2 desse aqui. Aqui eu já fiz o outro, idênticos. Então, aqui eu uni uma parte com a outra, e bem no cantinho aqui, que vai ser a lateral, no início dele eu fiz um nó, unindo uma parte com a outra. Agora, eu vou puxar uma laçada. E nos próximos espaços, eu vou começar a fazer pontos baixos. Vou pegar numa abinha de um, na abinha do outro, vou passar uma laçada, depois passo pelaquela que já estava na agulha. Então, aqui eu já terminei de costurar. Fui de uma extremidade à outra. Agora, bem no cantinho, eu dei um nó com a linha. Eu fiz um nó, puxei uma laçada e aqui eu já fiz 3 correntinhas. Porque agora nós vamos fazer algumas carreiras com 2 pontos altos e 2 correntinhas para separar. Aqui corresponde a um ponto alto. E aqui eu vou procurando espaço para ir fazendo os pontos altos. Aqui eu fiz um ponto alto, 2 correntinhas. Aí, eu deixo um espaço, porque não tem pontos de base em pé, são deitados. E vou fazendo pontos altos. Vou deixando espaço, faço 2 correntinhas. 2 pontos altos. Assim. E nós vamos percorrer, então, essa carreira todinha até chegar nesse outro lado aqui, onde começamos as nossas correntinhas. Nessa carreira, eu já fiz as 2 correntinhas. E agora, eu vou fechar com um ponto baixíssimo na terceira daquelas 3 correntinhas que fizemos no início. E vou caminhar com 2 pontos baixíssimos. E vou fazer mais 2 correntinhas. E nesse espaço aqui, eu vou fazer mais um ponto alto. Dessa forma, eu vou fazer mais 2 correntinhas. Vou para o próximo espaço e faço 2 pontos altos. Essa próxima carreira aqui é feita, então, desta forma. 2 correntinhas de separação. E no espaço de base, 2 pontos altos. Nós vamos percorrer essa carreira, então, dessa forma. Para concluir a nossa bolsa, eu fechei aqui, fiz 2 correntinhas e fechei na segunda correntinha das 2 que tínhamos feito. Então, ficou dessa forma aqui, esse acabamento da nossa bolsa.
As laterais eu também fiz, percorri a bolsa todinha desta forma. Agora, pessoal, nós vamos fazer a alça da nossa bolsa. Para fazer a alça, eu fiz 180 pontos, depois eu fiz mais um ponto que correspondia à altura do primeiro ponto baixo. E depois eu fiz mais 179 pontos baixos, que aí contando com o primeiro ficou 180 pontos. Então, a primeira carreira aqui já tá com os pontos baixos. E essa alça vai ficar no tamanho de 110 centímetros. Mas aí vocês podem fazer a altura que vocês quiserem. O importante é que tem que ser múltiplo de 4. Agora, nós vamos subir 2 correntinhas. Desta forma aqui. Vamos virar o trabalho e no próximo ponto, vamos fazer meio ponto alto. Que assim vão ficar 2 pontos. Então, vamos fazer 2 correntinhas. Vamos pular, então, 2 pontos de base e o terceiro ponto de base, vamos fazer meio ponto alto. Depois, o seguinte, outro meio ponto alto. Desta forma. Depois, 2 correntinhas de separação, pula 2 pontos de base, no terceiro, outro meio ponto alto, depois de novo, outro meio ponto alto. Desta forma. Então, essa carreira aqui vai seguir dessa forma até o final. Para continuar a alça do nosso trabalho, eu fiz 2 correntinhas e voltei fazendo pontos baixos. Nos espaços de 2 correntinhas, eu fiz 2 pontos baixos e nos 2 meio pontos altos, em cada um eu fiz outro ponto baixo. Apenas virei o trabalho e voltei ele fazendo pontos baixos. Aqui eu já terminei a parte do forro. Eu costurei 2 partes, uma na outra, com linha normal mesmo e com agulha. Linha para costurar. E aí, drobei as pontinhas, porque esse tecido aqui, ele não desfia. Drobei e também fiz tipo uma barrinha, mas pode passar cola de tecido também. Aí, a bolsa, eu já fixei a alça, tanto num lado como no outro. Já está tudo fixado. E o forro, eu vou costurar com uma linha de crochê fininha, um pouco bem mais fina do que a linha que eu usei para fazer a bolsa. E eu vou costurar aqui paralelo aonde começamos a fazer 2 pontos altos e 2 correntinhas. Porque como esses pontos aqui, eles são vazados, eles vão aparecer o forro. Então, para não aparecer, eu vou fixar nessa parte aqui, que os pontos são mais juntinhos. Por dentro mesmo, aí lateral com lateral, e vou passando a agulha por entre os pontos, para não aparecer aqui também na parte de fora da bolsa.